Diácono José, irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é uma continuação do evangelho das parábolas que nós ouvimos no domingo passado. Capítulo 13 do evangelho de São Mateus é um capítulo que Jesus nos conta várias parábolas. Na parábola de hoje, Jesus diz assim: o semeador saiu a semear. O semeador é o próprio Deus. E à noite ele semeou sementes boas. E as sementes começaram a produzir frutos. Porém, enquanto todos dormiam, veio o mal e semeou o joio. O joio e o trigo cresciam juntos. Depois então perguntaram ao semeador: não é o momento de nós arrancarmos o joio que cresce junto com o trigo? O semeador disse: não, deixemos eles crescerem juntos. O semeador é o próprio Deus. A semente é cada um de nós. No início, Deus criou e semeou sementes boas. No início existe o bem. No início da humanidade, a criação, as pessoas eram boas. No início da igreja, as pessoas, os cristãos em geral, eram pessoas boas. E aqui surge a pergunta: por que aconteceu a corrupção? Por que aconteceu a mudança? O próprio evangelho diz: porque todos dormiam. Queridos irmãos e irmãs, a maioria das pessoas que hoje por algum motivo se corromperam, não são pessoas ruins, são pessoas que não vigiaram, são pessoas que não ficaram atentas. Ultimamente eu não mantenho contato com ela, eu tinha uma amiga no Brasil, o pai dela era piloto de avião. Um dia, conversando com ela, eu perguntei, o nome dela Mariana. Perguntei: Mariana, pergunte qualquer dia para o seu pai. No Brasil não é tão raro conviver com pilotos como aqui em Macau. Aqui tem muitos pilotos brasileiros, muitos brasileiros aqui são pilotos de avião. E eu perguntei assim: Mariana, normalmente as pessoas não dizem tanto de acidentes aéreos, mas infelizmente acontecem muitos acidentes com avião. Pergunte para o seu pai por que tem tantos acidentes aéreos, tantos voos caindo. Por que acontece isso? E ela foi, depois de um dia ou de alguns dias, ela voltou e falou: padre, conversei com meu pai. Meu pai disse assim: existem acidentes aéreos principalmente porque pequenos reparos não são feitos. Pequenos reparos não são feitos. A corrupção do coração de alguém, ela não se dá de uma vez por toda. A transformação de uma pessoa que tem valores e é uma pessoa boa, de repente ela cai em um pecado ou vive um pecado mortal, isso não é da noite para o dia. São pequenos reparos que não são feitos. Brincar com fogo seguramente nos fará queimar. E aí perguntaram assim a Jesus: por que nós não separamos o joio e o trigo? Por que nós não resolvemos esse problema do mal? O objetivo do padre não é entrar em questões profundamente sociais e políticas, mas toda vez que a humanidade quis resolver o problema do mal no mundo a partir da seleção de pessoas, foi um desastre. Muitas pessoas foram mortas injustamente e o mal apenas cresceu. O mal e o bem, eles vão caminhar e vão crescer juntos. Certa vez perguntaram ao Papa, naquela época cardeal, Bento XVI, Joseph Ratzinger: o que o senhor pensa sobre uma possível melhora, transformação das pessoas e nós vivemos em um mundo mais harmonioso, mais pacífico? O que o senhor acha sobre isso? Perguntaram então ao cardeal. E ele disse assim, ele foi muito sincero, foi a um jornal francês: eu tenho muita dificuldade de aceitar um pensamento utópico, de acreditar que o mundo, de repente, ele vai se transformar e vai ser muito melhor. E aí o jornalista, de certa forma descrente: mas o senhor é cristão, o senhor é católico? Por que essa descrença na transformação do mundo e nas pessoas? Ele diz assim, abre aspas: o que nós devemos esperar é ter força moral e a graça de Deus para nos opormos
ao mal até o fim. O que nós devemos pedir a Deus é para nós termos força, ficarmos eretos, termos valores sólidos e perenes, para nós não nos consumirmos, não nos transformarmos, não deixarmos cair nas tentações, nas armadilhas, nos perigos do mundo. É essa graça que nós devemos pedir a Deus. Então algumas pessoas, cada um de nós podemos até perguntar, por que Deus não resolve o problema do mundo? Mas por que Deus não quis arrancar o trigo que cresce junto com o joio? Seria muito mais fácil resolver este problema e deixar apenas o trigo crescer. Um grande santo da igreja, doutor, talvez um dos maiores intelectuais, se não for o maior, junto com Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, ele disse assim: Deus, ele não arranca o joio por 3 motivos principais. Deus, ele não resolve esse problema de dissipar o mal do mundo agora, principalmente por 3 motivos. Primeiro deles, nós precisamos aprender a conviver e lidar com o mal no mundo. A virtude dos bons será provada diante da possibilidade de conviver com aqueles que não são tão bons. As dificuldades, os desafios, a possibilidade de escolha fará que cada um de nós tenhamos as nossas virtudes comprovadas e cresça. Veja, por exemplo, um pai, um avô, uma avó. Hoje a igreja celebra o dia dos idosos, dos avós. Um pai que diz assim: não quero que o meu filho tenha nenhum possível contato com vírus, bactéria. E aí deixa o seu filho só em casa, totalmente protegido. Aquela criança não vai criar anticorpos. Aquela criança, aquele bebê, não vai criar resistência. A virtude, ela é provada diante do fogo. A virtude, ela é comprovada diante das dificuldades. Querido irmão, querida irmã, nós que somos católicos, nós que temos fé, Deus, ele não destrói, ele não arranca o joio, porque essa é uma possibilidade que nós temos de comprovar as nossas virtudes, uma possibilidade de mostrar a Deus que o nosso amor por ele é verdadeiro. Primeira razão porque Deus não arranca o joio do trigo, porque a partir desta possibilidade de escolha, o bem que nós trazemos no coração, ele pode ser comprovado e ele pode crescer. Segundo, porque o joio pode ainda se transformar em trigo. Quantos exemplos que nós temos na história da igreja de pessoas que eram pecadoras, de pessoas que eram ruins, e depois de um tempo se transformaram e mudaram. Se Deus de repente arrancasse o joio, o que teria acontecido com Maria Madalena? Celebramos ontem, quando ela estava na vida errônea. O que teria acontecido com São Paulo, que perseguia os cristãos? O que teria acontecido com aquele bom ladrão que até o último minuto de vida estava afastado de Deus? O que acontecia, por exemplo, com um homem chamado Panzini, que era um dos maiores assassinos da França, e de repente escreveram e disseram assim a Santa Teresinha, uma jovem de 20 anos que estava no Carmelo, disseram assim: Teresa, irmã Teresa, reze por este jovem. E um assassino rezou, fez penitência. Quando a guilhotina estava para ser lançada no pescoço daquele homem, Panzini, perguntaram para ele qual o seu último pedido. E ele disse: eu quero um crucifixo. Eu quero um crucifixo. Trouxeram um crucifixo. Aquele homem assassino terrível, conhecido em toda a França pela sua maldade. Ele beijou o crucifixo e disse assim: Senhor, me perdoe. Seguramente, aquele homem foi salvo. Às vezes o padre diz assim: Padre, eu vou viver no pecado, eu vou deixar as coisas acontecerem, lá no fim da minha vida eu me converto, mudo, me transformo e aí vai ficar tudo bem. A pergunta é: quem garante que no último instante da nossa vida nós teremos a oportunidade e força suficiente para mudarmos de vida e transformarmos o nosso coração? Quem garante? Quem garante? Quem pode dizer, amanhã nós vamos estar aqui? Ninguém pode dizer. Querido irmão, querida irmã, se converta hoje.
Aqueles que são pais, aqueles que são avós, como que dói o coração de um pai. Quantos pais que dizem assim: padre, reza pelo meu filho, não vem na igreja. Padre, reza pela minha filha, está vivendo uma vida que é errada. Padre, o meu filho, a minha filha. Eu ouvi um testemunho de uma mãe no Brasil chorando. Ela dizia: padre, socorro. Fiz tudo pelos meus filhos, guardei dinheiro, enviei para as melhores universidades. Hoje nem liga mais para mim. Querido pai, querida mãe, aqueles que têm filhos, a sua missão não é fazer os seus filhos darem frutos. Quem faz a pessoa dar frutos é a graça de Deus e a liberdade de cada um. A missão é semear. E semear significa rezar. Eu dizia semana passada, e dizia com emoção, quando eu era jovem, acredito que sou razoavelmente jovem ainda, muitas vezes ouvi assim da minha mãe. Com 13 anos parei de ir à igreja porque eu jogava vôlei, então tinha compromisso, jogos no fim de semana, e a minha mãe sempre dizia assim: filho, o sonho da mãe é um dia olhar lá para a entrada da igreja, a mãe e o pai sentados um do lado do outro, olhar para a igreja e ver que você também está entrando lá mesmo atrasado, não tem problema, e você senta do nosso lado e participa da missa. Esse é o sonho da sua mãe. E aí no aniversário de casamento deles, penso que foi com 25 anos de casamento, eu falei assim: olha, eu preciso fazer um esforço. Talvez o que vocês vão ouvir agora vocês nunca tinham ouvido. E eu disse: eu vou fazer um esforço e vou na missa. E aí fui na missa, cheguei um pouco antes, nós tínhamos um padre novo lá na minha paróquia. E aquele padre estava lá na entrada da igreja, ele olhou e falou: nossa, quem é você? Quem é você? Eu falei assim: eu sou o Daniel, filho da Daniela, irmão da Daniela. Minha irmã estava na igreja, já namorava, namora o Luiz Gustavo, e os meus pais estão aqui também. E aí ele conversou um pouco comigo, falei para ele, e depois ele chamou a minha irmã num canto, já fazia acho que uns 4 anos que eu não ia na igreja, ele chamou a minha irmã e falou assim: seu irmão vai ser padre. Ela falou: padre? O senhor está maluco, padre? Olha o tamanho do cabelo do meu irmão. Padre, olha a orelha do meu irmão. Depois da missa não é para ficar olhando a orelha do padre. Padre, olha a orelha do meu irmão, brinco. Padre, olha o tamanho do cabelo do meu irmão. Seu irmão vai ser padre, pede para vir conversar comigo. E aí a minha irmã falou assim: ó, o padre quer conversar com você. Segredo. Eu acho que ele vai dizer que você vai ser padre. Não fala para ele. E aí, como que eu vou dizer que não vou conversar com o padre? Fui todo armado, todo preparado já para cortar. E aí ele falou: tem um convite para você. Já ia falar não. Falei: padre, qual o convite? Gostaria que você fosse catequista de crisma aqui na nossa paróquia. Olha que sabedoria, ele foi por outro caminho. Gostaria que você fosse catequista de crisma. Eu falei: padre, tem um problema. Como que eu vou ser catequista de crisma se eu não sou nem crismado? Ainda bem que eu já sou padre, senão teria problema. Hoje eu posso falar abertamente. Ele falou: fica tranquilo, a graça de Deus vai agir. Você vai dar crisma, e a primeira oportunidade que a gente tiver daqui a alguns meses, e aí você vai lá, levamos você para o bispo, e aí você vai ser crismado na paróquia que tiver crisma. E aí de repente aconteceu de ter uma crisma. Comecei a ser catequista em fevereiro, e aí em julho tinha crisma. Fui lá do lado do meu padrinho, Rogério, meu primo, e aí tinha uma mãe de um crismando meu. Acabou o crisma, ela falou: Daniel, que estranho, você estava no lado de quem era crismado, você era padrinho, você tinha que ficar do outro lado. Fádio, reza só por mim, de vez em quando eu esqueço das coisas. Então era catequista, fui crismado. No final do ano eu fiz um retiro, e aí depois eu gostava tanto de ser catequista que eu perguntei assim para Deus e fazia a seguinte pergunta: por que eu não faço isso para o resto da minha vida? Por que eu não vivo só para fazer isso? Fui no seminário, conheci, isso já faz 20 anos. Por que tudo isso aconteceu? Por graça de Deus, mas porque a minha mãe não, meu pai também, mas porque minha mãe não deixou de rezar. Não deixou de rezar. As pessoas mudam. As pessoas mudam. As pessoas mudam. Padre, eu não acredito. E aqui por exemplo, alguns dizem pena de morte, mata.
Querido irmão, querida irmã, até o último minuto da vida, Deus pode transformar o coração de alguém. Até o último segundo da vida, uma pessoa pode ser tocada por Deus. As pessoas não mudam pela nossa ansiedade, pela nossa força. A pessoa muda pela nossa oração e pela graça de Deus. Mãe, não desista de rezar pelo seu filho. Mulher, não desista de rezar pelo seu marido. Não desista de rezar pela conversão das pessoas que você ama. Por que que Deus não arranca o joio de uma vez por todas e resolve esse problema? Porque até o último segundo, o joio ainda pode se tornar trigo. Terceiro motivo, segundo Santo Tomás de Aquino. Por que que Deus não arranca o joio de uma vez por todas e resolve esse problema? Porque os nossos julgamentos, eles são limitados e são errôneos. Permita o padre, antes de encerrar a homilia, contar mais uma situação que aconteceu. Uma pessoa muito boa, muito católica, de repente ela foi ter um atendimento em um serviço público, um serviço de saúde. Aqui nós temos TAPSEC, nós temos vários postos de saúde, e aquela mulher chegou para ser atendida, e no balcão estava uma recepcionista um pouco com sono, um pouco cansada. Ela já ficou irritada, e aí ela perguntou: qual o seu nome? A pessoa repetiu o nome, a mulher saiu, depois de 2 minutos voltou e perguntou o nome dela de novo. E aí dentro dela, aquela pessoa que estava para ser atendida, ela começou a dizer assim: eu pago imposto para ser bem recebida. Eu estou aqui e deixei de trabalhar. Estou no meu direito. Como que essa mulher não presta atenção no que eu falo? Como que ela está dormindo? Perto dela, dentro dela, ela ficou muito irritada, ficou muito zangada. Mas aí ela disse assim: parece que foi o Espírito Santo. E o Espírito Santo age, diz coisas que por nós mesmos nós não seríamos capazes de dizer. O Espírito Santo diz assim, disse no ouvido e na consciência dela: você não sabe o que ela está passando. Então naquele momento, aquela mulher que foi atendida, fato real, perguntou assim para aquela senhora: como que foi a sua noite? O que a senhora está passando? Aquela recepcionista chorava. Chorava como uma criança. Chorava, 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 chorava de soluçar. De repente aquela mulher boa católica chamou ela num canto e disse: toma um copo com água, respira. Agora fala, o que está acontecendo? Depois de alguns minutos ela contou: eu tenho um bebê de 4 meses que está com câncer. Meu marido me abandonou. Todas as noites eu poso no hospital sozinha para cuidar do bebê. E depois eu venho trabalhar. Já fui corrigida pelo meu chefe 2 vezes. Na terceira eu serei mandado embora. Eu não posso perder o emprego. Aquela católica disse assim: eu vou rezar por você e vou voltar aqui. Ela chegou na igreja, na comunidade, e disse assim: nós precisamos fazer algo para essa pessoa. Começaram a rezar por ela. Organizaram um grupo de pessoas voluntárias para fazer uma escala, e cada noite uma pessoa ficava no hospital cuidando daquela criança, e disseram para aquela mulher: à noite você descansa, nós vamos cuidar dessas pessoas. Conseguiram arrumar um especialista que deu um tratamento especial àquele bebê. Aquela mulher descansou, não perdeu o emprego. Outras pessoas ajudaram, e acredita, existe mais alegria em fazer do que em receber. Aquelas pessoas que ajudaram se sentiram bem. Aquela mulher ficou feliz, aquela criança foi curada, e ali aconteceu uma grande transformação. Se aquela mulher agisse pelos caminhos normais, racionais, ordinários, não sei em Macau, não sei em Portugal, mas no Brasil as pessoas costumam dizer assim: eu estou no meu direito, eu estou no meu direito, eu pago, estou no meu direito, vou processar. O desastre seria muito maior. Nossa maneira de ser cristão deve ser diferente. A nossa maneira deve ser diferente. Por que Deus não arranca o joio de uma vez por todas? Porque o nosso julgamento, ele é imperfeito, e só Deus conhece profundamente o coração de cada um. Querido irmão, querida irmã, o mal existe para nós termos a possibilidade de escolhermos livremente pelo bem, para que as nossas virtudes sejam comprovadas. O mal existe porque até o último minuto de vida há esperança e as pessoas podem ser mudadas. O mal existe
porque só Deus conhece profundamente o coração de cada um. Que é exemplo daquilo que o cardeal Ratzinger disse, cada um de nós também possamos dizer: Senhor, eu espero ter forças para me opor ao mal até o fim. Que Deus nos dê força, nos dê perseverança, para cada um de nós não nos corrompermos. As pessoas que se corromperam não eram más, todos eram bons, mas elas não vigiaram.